Pronto, nossa aula está sendo gravada. Então, pessoal, como eu fiz semana passada, quando a gravação estiver disponível no meu Google Drive, aí eu baixo ela e posto lá no YouTube e envio o link para vocês, para caso vocês queiram assistir a aula novamente, e também para aqueles que, porventura, não assistam, não participam, né, do momento aqui ao vivo, eles possam assistir depois, ok? Bom, eu estou aqui com o slide aberto, o slide da aula passada. Vamos só relembrar aqui um pouquinho. Pronto. Começando, como eu falei, hoje a gente vai começar pelo 7º ano, certo? Em que a gente tratou na aula passada sobre artigo de opinião e também na parte de gramática sobre preposição. Isso nas páginas 91 e 102 do livro didático de vocês. O que é o artigo de opinião? O próprio nome já fala por si só, né? Ele é um texto em que o autor ele vai se preocupar em expressar a sua opinião sobre um determinado assunto. Não unicamente uma opinião por uma opinião, mas sim uma opinião fundamentada, uma opinião com fundamento. Então, assim, é algo que você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que ter informações, tem que ter dados a respeito sobre aquele assunto, para você poder discorrer sobre ele e, consequentemente, formular a sua opinião, certo? Depois eu vou compartilhar com vocês, lá no grupo, um artigo de opinião produzido por uma aluna de uma escola particular lá de Iguatu, que eu vi esses dias, eu vi nesse final de semana. Eu achei bem interessante. Uma aluna, se eu não me engano, esse é o 8º ano, acho que é o 8º ano, de uma escola particular. Ela produziu esse artigo, fiz a leitura, achei bem interessante, depois eu vou compartilhar com vocês, certo? O que mais? Ele circula geralmente em jornais, em revistas, sites da internet. Também, agora, com o advento das redes sociais, ele também pode estar circulando nas redes sociais, certo? Com relação às características, o artigo de opinião ele defende uma ideia, ele também trata de temas da atualidade, temas polêmicos, provocativos, enfim. Como eu falei, a questão da flexão dos verbos e dos pronomes. Ele pode flexionar na primeira pessoa do singular, ou seja, a pessoa pode estar falando diretamente que o texto foi feito, produzido por ela mesma. Também pode flexionar na terceira pessoa do plural, que aí a gente vai estar relatando que mais de uma pessoa produziu esse texto, ou seja, pode ser eu e outra pessoa, duplas, trios, enfim. Aí utilizamos o pronome nós. E aí seguimos aqui com mais algumas características, certo? Que como é a estrutura, né? A introdução, desenvolvimento, conclusão. Aqui algumas dicas, como eu falei para vocês, sobre como se fazer um artigo de opinião, como formular um artigo de opinião. E aqui a gente passou para a preposição, que aí é a parte concernente à gramática, certo? E aí, como eu falei, a preposição ela não pertence, assim, digamos, a uma classe gramatical assim propriamente definida. Ela funciona mais como um conectivo, para ligar termos dentro de uma oração, dentro da frase, etc. E aqui a gente tem alguns exemplos onde a preposição é utilizada, certo? Nos complementos verbais, quando ela funciona para ligar no caso, o verbo, dar um complemento ao seu complemento. Os complementos nominais, no caso aqui, deixa de ser uma ligação do verbo ao complemento e sim ao nome. Nas locuções adjetivas, nas locuções adverbiais e nas orações reduzidas. O que mais que a gente viu? E aqui também alguns exemplos. Preposição essencial, preposição acidental, certo? Ela desenvolve um papel de preposição, mas ao pé da letra não quer dizer que ela seja uma preposição propriamente dita. E aqui alguns exemplos que eu coloquei de cada uma delas. E aqui a gente falou um pouquinho também sobre a locução prepositiva, certo? Quando a gente tem mais de uma palavra
ou então palavras apoiando a preposição, por exemplo, por causa de. A preposição é o de, certo? Mas a gente tem aqui palavras antes do de que auxiliam essa preposição e por isso que a gente chama de locução prepositiva, certo? E aqui alguns exemplos, aqui, como aqui algumas preposições são constituídas. Por exemplo, o de mais o artigo o, artigo foi o conteúdo de gramática do sexto ano, aí forma a preposição do, certo? Mesma coisa com o nó e aqui mais alguns exemplos. E aí a gente foi para a atividade, certo? Deixa eu abrir aqui meu livro também. A atividade que foi essa nas páginas 93, 102 e 103, certo? E aí eu passei uma atividade referente à parte de interpretação textual e uma atividade exclusivamente voltada para a parte de gramática. Pois bem, questões na página 93, a gente viu eu passei para vocês fazerem as questões 1, 3 e 5, certo? Questões bem simples. O que a gente pode observar sobre elas aí? Alguém, por favor, lê a questão do número 1 para mim? Página 93. Tô indo pegar o caderno. Tá ok. Enquanto isso, pessoal, enquanto a colega pega o caderno, alguém, por favor, faz a leitura da questão 1. Quem se habilita? Bom, ninguém vai ler, então eu faço a leitura. Releia o trecho do primeiro parágrafo, no qual se apresentam o tema e a tese, certo? O que o primeiro parágrafo do texto fala? É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Então, esse é o primeiro parágrafo do texto Violência e Futebol, que é o texto da página anterior, na página 92. Aí a questão número 1, ela pede, além da leitura desse trecho, ela pede também que a gente responda 3 itens, A, B e C. O item A, ele questiona qual é o tema ou problema discutido no artigo de opinião. Como eu falei, pessoal, na semana passada, a gente vai lendo as questões e eu vou pedindo para alguns de vocês apresentarem as respostas, certo? Então aí, quem pode me falar a resposta dessa letra A, que diz qual é o tema ou problema discutido no artigo de opinião? A violência dentro dos campos de futebol. Ok, alguém mais? A violência e o futebol. Violência e futebol. Mais um, só para a gente fechar essa letra A. Vamos lá, Jennifer, Nara, Lívia. Acredito que vocês tenham feito. A minha tá igual a das meninas. Tá igualzinha, Lívia? Uhum. Pronto. Então, pessoal, tá correto, certo? Quem fez dessa maneira tá corretíssimo, certo? Que ela fala justamente sobre a violência dentro e fora dos campos de futebol. Por quê? Porque a gente sabe que a violência, a guerra, que eu chamo assim, eu chamo logo de guerra, entre torcidas, ela acontece não só dentro dos estádios, mas também em outros espaços fora deles, ok? Então está corretíssimo quem fez dessa maneira. Letra B. Qual é a tese defendida pelo autor? Pessoal, o que é tese? Não sei se alguém ficou com dúvida. Quando a gente fala tese, é a mesma coisa que ideia. Qual é a ideia que o autor está defendendo? Certo? Qual é a tese defendida pelo autor? E você concorda com ele, sim ou não? E também tem que explicar. Então, diga aí, alguém, para mim, qual foi a ideia que o autor defendeu nesse texto? Podem ser as mesmas, não tem problema não. A tese é ele defendendo os jogadores, pois há brigas na arquibancada, há grandes bagunças que atrapalham o jogo. É isso aí. Pronto, aí, seguindo aqui, Milena, você concorda com a opinião do autor? Sim.
Por quê? Ou você só Ai, aí eu não consegui explicar. você não justificou, né? Não. Certo. Alguém mais, pessoal, fez essa questão, esse item B? Alguém não resolveu? Eu esqueci de perguntar isso na letra A. Se alguém não tiver resolvido, eu posso estar ditando aqui uma resposta. Pois bem, minha gente, qual é a ideia que ele defende, né? A tese é de que a violência de torcedores ele tem esvaziado os estádios. As famílias têm deixado de ir, né, assistir aos jogos. Por quê? Porque o pessoal tem medo. Essa violência entre as torcidas gerou muito medo, principalmente aos pais e mães de família, para levar seus filhos, filhas aos estádios. Então, essa é a tese que o autor defende, certo? A teoria que ele defende, a ideia. Beleza? Concordo. Agora eu vou falar assim, a minha resposta pessoal. Essas, se pergunta se concorda com ele ou não, são respostas pessoais que vocês devem elaborar. Então, assim, eu concordo? Sim, eu particularmente concordo. Eu sou, digamos, um apaixonado por futebol, sempre acompanho. E realmente a violência nos estádios, a violência entre torcidas, ela afasta, sim, o pessoal dos estádios. As famílias, infelizmente, não querem mais ir, não querem mais participar, ver ali ao vivo, de pertinho, os jogos. Letra C, para a gente fechar essa primeira questão. Quais adjetivos o autor utiliza para fazer uma avaliação apreciativa das consequências desse problema? E aí, pessoal, quais são esses adjetivos que ele utiliza para avaliar as consequências do problema? Pessoal, se você... Eu Pronto, coloquei, Luísa, pode falar. eu coloquei assim: os adjetivos que trazem uma avaliação apreciativa do autor são notório e triste. Ele os utiliza para enfatizar seu. Aí eu botei 3 pontinhos porque não coube o resto. Pronto, beleza. Não, mas é basicamente isso mesmo, viu? Ele utiliza os adjetivos notório e triste, certo? Basicamente a resposta é essa, notório e triste, ok? Por que ele usa essas palavras? Ele utiliza para quê? Para defender a tese dele, para defender a ideia dele, unicamente com esse objetivo, certo? Todo mundo fez, quem não fez, coloca assim, notório e triste, e o porquê que ele utiliza essas palavras, é para enfatizar a sua ideia, ou até mesmo conferir a relevância dela. Beleza, né? Vamos agora para a questão de número 3, da página 93. Na questão número 3, ele diz o seguinte: de acordo com o autor, há pessoas que têm outra tese em relação ao problema, ou seja, há pessoas que têm outra ideia com relação a esse problema aí, da qual ele discorda, ou seja, ele não concorda com aquilo que outras pessoas fazem afirmação. Responda. Qual seria essa tese? Então, assim, qual seria a tese que o autor do texto ele apresenta, mas que ele não concorda? Me relatem aí, por favor. Vamos lá. Ou ninguém fez? Pelo visto, ninguém fez, né? Então, vamos lá. Pessoal, ele apresenta a tese de que esse esvaziamento dos estádios se deve à proibição da venda de bebidas alcoólicas nas arquibancadas, certo? Essa é a ideia, é a tese
que ele apresenta no texto, mas ele deixa bem claro que não é, digamos, o motivo que ele concorda, mas é um motivo que muitas pessoas acreditam que seja o motivo real, digamos assim, e aí ele relata essa teoria dele, mas ele deixa bem claro que ele não concorda. Pode falar, Milena. Eu coloquei a tese de que o esvaziamento dos estádios ocorre pela proibição da venda de bebidas alcoólicas no recinto. Pronto, perfeito, perfeito. Exatamente. Então, pessoal, quem não fez, coloca dessa maneira, viu? Que a tese é justamente de que esse esvaziamento dos estádios ocorre por conta da proibição da venda de bebidas alcoólicas nas dependências do estádio, nas arquibancadas, nos setores, etc. Letra B. Você concorda ou discorda dessa tese? Explique. Resposta pessoal, essa daqui, minha gente. Vamos lá. Eu não concordo, pois as pessoas vão para lá para assistir o jogo e não para beber. Perfeito, perfeito. E vocês acham que, no caso, as pessoas. Qual o motivo que faz com que as pessoas se afastem dos estádios? É mais a proibição de bebida alcoólica ou a violência? Eu acho que é a violência. Sem dúvida. Sem dúvida é a violência, né? A questão da venda de bebida alcoólica assim, é importante também. Assim, eu, particularmente, não sou a favor da venda de bebida alcoólica nesses locais, mas assim, eu acredito que o que afasta mais as pessoas dos estádios é justamente essa questão da violência, ok? Essa letra B, eu não vou ditar nenhuma resposta, porque ela é uma resposta pessoal, então cada um de vocês é quem formula, ok? Por fim, pessoal, para fechar essa questão, essa parte sobre a interpretação de texto, eu cobrei de vocês também a questão de número 5 da mesma página. Ela diz assim: na conclusão do texto, o autor usa como recurso a realização de perguntas. Responda. Letra A. Alguma pergunta remete à solução do problema? Explique. Vamos lá. Tem alguma pergunta das que ele apresenta lá no final, lá no último parágrafo, que remete à solução do problema, ou seja, se refere à solução do problema? Sim. Explica aí, Milena, pra gente. Ah, não, a Fran. O IE tem que participar. Você e as demais. Até agora só quem está participando é você. Viu, pessoal? Eu subentendo que foi o que eu falei. Digo, ó, vocês fazem as atividades, não precisam me enviar. Eu vou pedir que vocês apresentem suas respostas na nossa aula de segunda-feira, durante a correção. O que que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que até agora só a Milena fez e o restante não fez. É isso que eu estou entendendo, certo? Então vamos lá. Alguma pergunta remete à solução do problema? Não, nenhuma delas remete a uma possível solução do problema. Ele apenas, ou seja, o autor ele apenas apresenta reflexões que dão ênfase, ou seja, que enfatizam os argumentos que ele apresentou no decorrer do texto. Ok? Então, assim, ele busca, na conclusão do texto, ele faz uma série de perguntas, que muitas vezes não é legal a pessoa colocar perguntas em conclusões. Geralmente, conclusão é o fechamento e não a abertura de ideias, digamos assim. Mas essas perguntas, elas buscam o quê? Causar uma reflexão a quem está lendo, ou seja, causar uma reflexão no leitor. Beleza? Letra B de bola. O que significa a pergunta quem vai pagar pelo esvaziamento? Explique. Vamos lá. Quem vai pagar pelo esvaziamento das arquibancadas dos estádios de futebol? Bora, pessoal. Ou ninguém fez essa? Bom, ele relata aqui, quem vai pagar pelo esvaziamento são os clubes de futebol.
Né? A realidade é essa. Por quê? Quem acompanha futebol um pouco mais de perto sabe. Boa parte da renda dos clubes vem do quê? Do dinheiro dos ingressos, certo? Se o pessoal deixa de ir ao estádio para assistir, logicamente que está deixando de comprar ingresso. Deixando de comprar ingresso, qual vai ser o reflexo? O reflexo vai ser justamente a falta de lucro por parte dos clubes no que se refere à arrecadação por meio da venda de ingressos. Então, quem vai pagar essa conta, digamos assim, são os próprios clubes de futebol, que deveriam, no meu modo de pensar, e é uma crítica que eu faço, todos eles, sem exceção, eu sou São Paulino, mas eu incluo meu time no meio, que deveriam estimular, fazer campanhas para acabar com essa questão da violência, estimular campanhas de paz, certo? Mas infelizmente é uma coisa que a gente não vê, não só dentro dos estados, mas como também em outros setores da sociedade. Beleza? Então, resumindo a resposta da letra B, quem vai pagar são os clubes de futebol por conta que eles deixam de vender os ingressos para o público ir ao estádio, né, justamente por conta desse alto índice de violência. Para fechar, letra C. Além dos torcedores sérios, ele coloca sérios dentro de aspas, que outros agentes podem ser atingidos pela violência? E aí? Os atacantes, Vitória também ia falar. Pode falar, Vitória. Os jogadores? Pronto. Jogadores, comissão técnica. No caso, Milena, você inverte, você tira a palavra atacantes e coloca jogadores. E quando você fala atacantes, você está restringindo, você está falando apenas de uma posição de campo, certo? Quando a gente fala jogadores, aí a gente está falando dos jogadores que entram no time titular, jogadores que ficam no banco de reservas. E aí vocês complementam com comissão técnica, árbitros, repórteres, pessoal da imprensa, de uma maneira em geral, que é o pessoal que fica ali na beira do gramado, digamos assim, certo? Então vocês colocam jogadores, comissão técnica, a arbitragem, imprensa, todos esses agentes aí que compõem, que estão sempre presentes dentro de uma partida de futebol. Pessoal, com relação à compreensão do texto, o que vocês acharam? Foi um texto de fácil leitura? Alguma palavra deixou vocês em dúvida com relação ao que significa? Digam aí para mim, por favor. eu só fiquei em dúvida da palavra tese mesmo. Só da palavra tese, né? Mas está esclarecido, Milena, agora? Sim, Ótimo. E com relação à leitura, o que vocês acharam? Uma leitura fácil, uma leitura... Gostaram ou não gostaram da leitura? eu gostei. É um assunto interessante, viu, pessoal? Porque assim, quando a gente fala violência, de uma maneira geral, já é por si só um assunto interessante da gente debater. E quando a gente fala de violência nos estádios de futebol, aí está mexendo talvez com a maior paixão do povo brasileiro, que é justamente o amor pelo futebol e o prazer que nós brasileiros e brasileiros temos em assistir jogos de futebol. Ok, vamos agora para a página 102, 103, certo? Vamos agora para a parte de gramática. Pois bem, lembrando que, o que a gente pediu em gramática? Falar sobre preposições. Isso, esse é o conteúdo de gramática de vocês na aula passada. Quer falar alguma coisa, Júlia? Não, quero não. Assim, só testando o chat, né? Vamos lá. Uhum. Já eu passo para vocês, Júlia. Estou quase encerrando com o 7º ano. Vamos lá. Pessoal, eu passei para vocês as questões 1 e 2. Né? A questão 1 é na página 102, a questão 2 na página 103. Vamos aqui. A questão 1 diz o seguinte. Releia o trecho do artigo em que... Aliás, releia o trecho do artigo de opinião, violência e futebol, observando atentamente as palavras em destaque. Então, vamos lá. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês
são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Aqui a gente tem o trecho inicial, né, do texto Violência e Futebol e algumas palavras em destaque. Aí a questão está pedindo para a gente responder duas perguntinhas. Letra A. Leia as frases sem as palavras destacadas. Que efeito a ausência delas provoca no sentido do texto? Então, por favor, Milena, você que está participando bastante da nossa aula, leia aí, por favor, esse trecho sem ler essas palavras que estão em negrito, que estão destacadas. Essa letra eu não fiz. Pronto, mas faça pelo menos a leitura desse trecho da página 102, da questão 1. Eu vou pegar o meu livro, que eu esqueci de pegar. Tá bom. Peguei, é o livro de português, a página 101, né? 102. Tá, vou colocar aqui. É esse, torcedores estão se tornando bárbaros, é? Não, lá embaixo, na questão 1. Ah, é cada vez mais notório e triste o esvaziamento, campos de futebol e os porquês são claros. Momento que vemos a violência a campear estádios, fora deles e redes sociais. Pronto. Obrigado, Milena. Pessoal, que efeito a ausência dessas palavras destacadas ela causa na leitura do texto? Eu fiz, mas não sei se tá certa. Pode ler, Vitória, fica à vontade. Eu coloquei que causa um efeito que deixa um pouco sem sentido. Perfeito, exatamente. Ele deixa sem sentido, pessoal, assim como deixa incompleto, certo? Prejudica o quê? A nossa compreensão a respeito da ideia do texto, ok? Então, assim, vocês podem resumir, vocês podem colocar que deixa o texto sem sentido e incompleto, prejudicando a compreensão do leitor. Podem resumir dessa maneira, ok? Letra B de bola. Leia outra frase do texto e substitua a palavra com pela palavra sem. Então vamos lá. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Então vamos lá. A questão está pedindo para a gente substituir a palavra com pela palavra sem. Então vamos lá. Como é que Posso fica? ler? Pode sim, Milena. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir sem palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Vamos lá. Bom, na letra B ela só pediu isso. Só pediu para a gente reescrever a frase substituindo a palavra com pela palavra sem. Agora vamos para a letra C. Se essa troca de palavras fosse feita no texto, o sentido se alteraria? Sim ou não, explique. Sim. Por quê, Vitória? Porque eu não fiz. Eu acho, pessoal, que vocês estão... Pode falar, Milena. Eu coloquei assim, só não sei se está certo. Poderia haver troca sem, sim, no sentido em que o texto está se referindo a algo, estou com muita sede ou não estou com sede, sentido contrário. Pronto, aí acho...
Nara levantou a mão. Pode falar, Nara. Eu coloquei assim. Sim, pois caso feito essa troca, o com trocaria de sentido com o sem. Sendo assim, o sem representaria uma não agressão com palavras ou fisicamente, o que seria o contrário com a frase, com a palavra com. Acho que tá Perfeito. meio errado o uso da gramática por aqui, mas Não, perfeito. Não, sua resposta é perfeita. É isso mesmo. Se a gente trocar a palavra com pela palavra sem, inverte o sentido do texto, certo? É como a Nara falou. Se a gente substitui com, quando eu falo com, quer dizer que eu tenho alguma coisa. Quando eu falo sem, quer dizer que não tem nada. Então, assim, com violência que ele fala, prontos para agredir com palavras e fisicamente. Quando eu falo prontos para agredir sem palavras e fisicamente, quer dizer que a violência ela vai deixar de existir. É sem violência, seja ela verbal ou física. Ok? Então, assim, resumindo para vocês, muda, sim, nessa troca, o sentido se alteraria? Sim, o sentido seria alterado. Por quê? Porque a palavra sem, ela tem o sentido contrário à palavra com. Resumindo, a resposta basicamente é isso. Beleza? Pessoal, alguma pergunta ainda em relação a esse conteúdo? Tá tranquilo? Acho que tá tranquilo, né? É o seguinte, como eu quero que todo mundo, sexto e sétimo, participem das duas aulas, eu vou fazer o seguinte agora. Os alunos do sétimo, eles continuam por aqui, enquanto a gente faz a correção do sexto ano. Quando eu encerrar a correção do sexto ano, aí eu vou lá no grupo do WhatsApp e envio a atividade do sexto e a atividade do sétimo, ok? Então, pessoal do sexto, vamos nós agora, né? Vou só pegar o livro de vocês aqui. Nossa, essa daqui era só até a segunda questão. Só até a segunda questão, Milena. Eu fiz até a terceira. Não tem problema não. Qualquer coisa no final a gente dá uma olhadinha nessa terceira aí, viu? Para você não ficar com. De qualquer maneira, você não tem um trabalho perdido, né? Mas a gente dá uma olhadinha nessa terceira questão aí. Pessoal do sexto ano, página 73. Página 73, que a gente vai falar sobre romance. A gente vai falar, não, a gente já falou, né, na aula de quarta-feira sobre romance, certo? E aqui eu vou fazer igual eu fiz com o pessoal do sétimo, darmos uma revisada rapidinho com relação a isso. Pois bem, o gênero romance, ele é um gênero textual que ele se dá através de uma narrativa longa, escrita em prosa. Eu falei semana passada, expliquei para vocês o que é um texto escrito em prosa. Alguém poderia me relatar? Alguém lembra ainda o que é? Independente de ser aluno do sexto ou do sétimo ano. Ninguém? Pessoal, o texto escrito em prosa é aquele texto que a gente está habituado a fazer, certo? Como assim, Afrânio? Por exemplo, se você for escrever uma carta, você vai escrever uma carta em prosa, você ocupa todo o espaço da linha, vai escrevendo uma abaixo da outra, devagarinho, certo? Diferentemente dos gêneros mais, digamos, poéticos, no caso o poema, a poesia, o cordel, eles são escritos em estrofes, geralmente centralizados, ou seja, no meio da folha, não é? E aí a gente vai escrevendo em versos, geralmente curtos, não ocupam a linha toda, não. Então, isso é um texto escrito em prosa, ok? Ele surge por volta do século XVIII, substituindo aí as epopeias. Ele possui uma certa estrutura, né, que ele diz a ação em que a série de acontecimentos, o lugar, que é o espaço onde a história está sendo, onde a história acontece, se passa, o tempo, que é o quando, né, em que período da história, se é
na Idade Antiga, na Era Moderna, enfim, na Contemporânea, etc. O que mais? Aí tem aqui algumas definições sobre os tipos de personagem. A gente tem os personagens, né, plano, redondo, enfim. Temos a trama, que é a história narrada, o ponto de vista, o narrador, os tipos de narrador. A gente pode ter um narrador personagem, a gente pode ter apenas um narrador observador. A gente tem um narrador onisciente ou onipresente, certo? Que ele possui total conhecimento dos fatos, mas ele não participa da história, ok? O que mais? A gente tem os tipos de romance também, né? Que é o romance monofônico, polifônico, romance fechado, romance aberto. Eu até eu dei um exemplo para vocês sobre as séries, né? Que vocês costumam assistir. Séries que no final, depois que ela termina, surge aquele monte de teoria, aquela ruma de ideia, e os fãs, né, apresentam, e aí eles desenvolvem toda uma fundamentação para poder justificar, enfim. E aí a gente passou para o artigo, certo? Que aí a gente viu que existem alguns tipos de artigo, aliás, dois tipos de artigo, né? Nós temos os definidos, que é o a, os, as, e nós temos os indefinidos, que é uma, uns, umas. Então, basicamente, nós temos esses tipos de artigo aí. Artigo é uma palavra que ele antepõe o substantivo, ou seja, ele vem antes do substantivo, ele anuncia o substantivo. O que é substantivo? Tudo aquilo que é dar nome aos objetos, aos seres, enfim, a tudo. Tudo aquilo que recebe um nome é um substantivo, certo? Por exemplo, cadeira. Cadeira é um objeto, ok? Mas quando eu escrevo a palavra cadeira, ela é o substantivo que define aquele determinado objeto. Beleza? Dei até alguns exemplos aqui sobre os nossos queridos deputados, certo? Queridos entre aspas, né? Enfim, falando sobre o como é que a diferença que o e o, por exemplo, tem, né? Dentro de uma mesma, praticamente a mesma frase, né? Mas que muda o sentido da frase. Quando eu falo um acordo, eu estou falando de um acordo qualquer acordo. Quando eu falo o acordo, aí eu estou falando de um determinado acordo em específico. Beleza? Seguindo por aqui. E aqui mais alguns exemplos, certo? Por exemplo, entre o querer e o poder existe um longo caminho, certo? Que é o quê? Aqui a gente fala um pouco da função de substantivação. O artigo, ele vai pegar alguns substantivos, aliás, algumas outras palavras de outras classes gramaticais e transformar em substantivo, certo? Por exemplo, as palavras querer, dessa frase aqui, e poder, também dessa mesma frase, elas são o quê? São verbos, certo? Mas, dentro dessa frase aqui, justamente pela presença do artigo o antes de cada uma, elas deixam de ser verbo e desempenham o papel de substantivo. Por isso que o artigo ele tem essa função de substantivação, que ele transforma palavras de outras classes gramaticais em substantivo. Beleza? E aí veio a atividade. A atividade do sexto ano foram 6 questões. 3 questões na página 75, questões 2, 3 e 4, referentes à interpretação textual, e 3 questões nas páginas 77 e 78, aí sim referente ao artigo, a parte de gramática. Então, pessoal do sexto ano, abra aí o livro na página 75, questões 2, 3 e 4. A questão 2, ela diz o seguinte: o narrador afirma que a escola da vila era diferente da escolinha da povoação, como o dia o é da noite. Como se justifica a oposição dia e noite nessa afirmação do narrador? Vamos lá. Vamos lá, Júlia. Eu coloquei assim: na frase, o narrador afirma que a escola da vila era diferente da escola do povoado, como o dia da noite. Como
o dia da noite. Ele está dizendo que são completamente diferentes, assim como o dia é claro e a noite é escura. Perfeito, Júlia. Perfeito. É basicamente isso. Certo? Kainan, você fez? Isso. Lê aí para mim, cara, por favor. É quase a mesma coisa, só muda algumas cores. Mas lê aí pra gente. Botei assim. Está definindo a diferença do dia e da noite. Certo. No caso aqui, minha gente, só complementando, Júlia, a sua resposta, aqui ele faz uma comparação. Só um minutinho, minha gente, tá passando um caminhão aqui agora. Pronto, já passou. Um barulho danado aqui. Seguinte, ele está fazendo uma comparação, certo? Que comparação é essa? Ele fala lá, vamos destacar aqui o trecho novamente, que a escola era diferente da escolinha da povoação, como o dia o é da noite. Então, assim, ele pergunta, como se justifica a oposição dia e noite nessa afirmação? Ele quer dizer que eram duas coisas completamente opostas, ou seja, em caminhos contrários. Assim como a noite é escura, o dia é totalmente contrário, certo? Então, ele quis, assim, opor, por meio de uma comparação, que as escolas eram completamente diferentes, completamente diversas uma da outra. Ok? Seguindo aqui, questão de número 3. Há também uma relação de oposição na frase a igreja acanhadinha e velha, onde os morcegos voejavam, tinha aos meus olhos um esplendor estonteante. Explique-a. Pessoal, qual a oposição que tem nessa frase aí? Eu coloquei assim: a relação de oposição sobre a igreja acontece porque, ao mesmo tempo que ela calma a calhada, também trazia para a narradora o sentimento de estonteante de algo que causa deslumbramento. Beleza. E você, Kainan? Kainan? Ou não fez? Parece que não. Perfeito, Júlia. Perfeito, novamente. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela fala que a igreja ela era acanhadinha, ele fala também que ela era estonteante. Assim como ela fala que era pequena, né? Ela fala acanhadinha, pequena, ela também fala que ela era estonteante. Ok? Então, assim, é uma ideia de oposição, como se fossem palavras antônimas. Né? Não sei se vocês lembram o que é um antônimo. Antônimo é o contrário. Né? Por exemplo, o antônimo de alto, baixo, o antônimo de gordo, magro, enfim, é o contrário. Então, a relação de comparação é justamente essa. Seguindo aqui, pessoal, para a questão de número 4. Indique entre as alternativas abaixo a que traz um trecho referente a Dona Janoca como educadora. Pessoal, qual desses trechos abaixo está se referindo a Dona Janoca enquanto educadora? A, B, C ou D? Eu coloquei a letra D, que diz assim: ensinava meninos porque isso constituía o prazer de sua vida. Ok, e você, Kainan? Cadê? D também? Exatamente, pessoal, a letra D. Olha só, a letra A, por exemplo, poderia até confundir vocês um pouquinho, quando ela diz assim, ó, era uma senhora de 35 anos, cheia de corpo, simpática, dessas simpatias que nos invadem o coração sem pedir licença. Aqui ele está falando dela enquanto professora, dela enquanto educadora? Não, aqui ele está se referindo a, meio que definindo a pessoa, entendeu? Mas não faz nenhuma referência a ela enquanto educadora. A letra B e a letra C. A letra C até poderia confundir também, quando ele fala assim: havia nas suas maneiras suaves um quê de tanta ternura que nós, às vezes, a julgávamos nossa mãe. Então, assim, mas também não faz nenhuma referência direta à dona Janoca enquanto professora. Realmente, o item D é o item que melhor se encaixa dentro da questão solicitada. Pessoal, com relação à parte de interpretação textual,
Foram só essas 3 questões, certo? Vamos agora para as 3 questões referentes à gramática. E as questões 1, 2 e 4, que aí a gente vai estar falando sobre o artigo, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Leia o trecho a seguir, extraído do texto A Escola da Vila, para responder as questões. Se um aluno adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Letra A. Ao empregar a palavra um antes do substantivo aluno, o narrador faz referência a algum aluno em especial ou faz uma referência geral a qualquer aluno que se encontrasse na situação relatada? O que vocês Eu acham? coloquei referência geral. Se refere ao geral. E você, Kainan? Peraí, que eu tô tentando achar aqui. Página 77, questão de número 1. A qualquer aluno naquela situação. Perfeito, exatamente. Ambos estão corretos. Quando a gente fala, quando a gente utiliza o artigo um, quer dizer que eu estou falando de maneira geral. Não estou definindo exatamente a quem eu estou me referindo. Ok? Letra B de bola. Analise também o emprego do termo um antes dos substantivos biscoito e remédio. E aí? Está definindo ou está falando de maneira geral com relação a biscoito e remédio? A palavra um é indefinido, então pode ser qualquer biscoito e qualquer remédio. Perfeito. E você, Júlia? Eu não fiz essa. Não fez? Pronto. Pois, Kainan, dita aí sua resposta para a Júlia fazer. A palavra um é indefinido, então é qualquer biscoito e qualquer remédio. Pronto. A palavra um, né, ela é um artigo indefinido, portanto, faz referência a qualquer biscoito e a qualquer remédio. Eu vou colocar a resposta do Kainan na hora que você mandar o link da videoaula aí, eu olho e coloco. Da gravação? Sim. Certo. Ok. Vamos agora, pessoal, para a questão de número 2. Ela diz assim. Agora relê as frases a seguir. Vamos lá, Júlia. Lê essa de cima aí e o Kainan lê a de baixo. É para ler qual? Essa de dentro do quadro, na segunda questão. Tem assim, Dona Janoca. Toda ela? Só essa primeira linha. Tá. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com o carinho que se recebe um filho. Lê a segunda, Kainan, por favor. Onde tem assim, a Casa da Câmara. Kainan. Sumiu? A Casa da Câmara, acaçapada e pesadona, com o vasto salão onde às vezes se realizavam festas, parecia-me um palácio. Pergunta. Os termos em destaque particularizam ou especificam os substantivos aos quais se referem. E aí? Eles particularizam ou não? Vamos lá, Júlia. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal do sétimo também? Sim. Sim. Beleza. Está definindo substantivos? Exatamente. Ele está definindo, né? O emprego dos artigos definidos já está dizendo. Ele está definindo justamente de maneira definindo ou especificando, né? Que são palavras aí sinônimos. Está definindo justamente os termos, ou seja, os substantivos aos quais fazem referência.
Beleza? Essa foi a questão de número 2. Para fechar, na página 78, a questão de número 4. Releia o trecho a seguir, extraído do texto A Escola da Vila, e identifique as palavras que acompanham os substantivos em destaque. Então vamos lá. As paredes por si sós, faziam as delícias da pequenada. De alto a baixo, uma infinidade de quadros, bandeiras, mapas, fotografias, figuras recortadas de revistas, retratos de grandes homens, coleções de insetos, vistas de cidades, cantos e cantinhos do Brasil e do mundo. Pessoal, quais são as palavras que acompanham os substantivos em destaque? As, uma e do. Do 2 vezes, né, Júlia? Sim. Isso. Kainan? Mesma coisa? As, uma e do. Isso. Lembrando que o dó, ele aparece 2 vezes. Ele aparece antes do Brasil e aparece antes do mundo. Ok? Então, assim, o dó, ele aparece aí 2 vezes. Mas perfeito, pessoal. Muito bem. Tanto o sexto como o sétimo ano mostraram que tem aí um certo domínio, né, do conteúdo que a gente viu na quarta-feira da semana passada. Pessoal, finalizamos aqui a nossa primeira aula, né? São 2 aulas de português. Finalizamos agora a primeira, fazendo as correções. Agora, lá no grupo do WhatsApp, eu vou enviar uma atividade específica para o sexto e uma atividade específica para o sétimo, certo? Deixa eu só abrir elas aqui já para mostrar para vocês. Essas atividades, tanto do sexto como do sétimo ano, vai tratar só sobre gramática. No caso do sexto ano, o artigo, e no sétimo ano, a preposição. Fala, Júlia. Afrânio, você parou de gravar a tela. Não, eu só tirei o slide. A gravação continua, viu? Eu vou projetar para vocês agora a atividade. Ó, essa é a atividade do sexto ano, certo? Em que são 1, 2, 3, 4, 5 questões. Vocês vão copiar e resolver. Lembrando que essa tirinha não precisa copiar. Esse anúncio também não precisa copiar. E essa imagem aqui também não precisa copiar, certo? Vocês vão copiar apenas as questões e resolver, beleza? Esse é o exercício do sexto ano. Para o sétimo ano, só um minutinho aqui. Para o sétimo ano, também uma questão semelhante, um exercício semelhante. Só projetar aqui para vocês. Pode falar, Livinha. Afrânio, assim, é obrigatório escrever os anunciados das questões? Você copia no seu caderno, viu? E copia apenas os anunciados. Os anunciados e as alternativas, ó. Essa é a atividade do pessoal do sétimo ano, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 questões. Mesma coisa do sexto. Só que do sétimo ano, por não ter nenhuma imagem, vocês vão copiar tudo, viu? Inclusive as palavras dentro desse quadro aqui. Beleza? Copiam tudo e resolvem, ok? Lembrando que essa atividade aqui é para amanhã, viu? Para amanhã. Aí amanhã vai ser o mesmo esquema de hoje. A gente vai lendo as questões e vai fazendo as correções. Beleza? Pessoal do sétimo, amanhã a gente vai fazer a correção dessa atividade, que eu vou estar passando agora. E também a gente vai iniciar o trabalho com o projeto Aprender Valor, certo? Que é um projeto que ele contempla as turmas de quinto, sétimo e nono ano, ok? Aí amanhã a gente vai estar iniciando as atividades com vocês do sétimo. E o pessoal do sexto ano,
A gente, infelizmente, o Aprender Valor ele não contempla o sexto ano, então a gente vai ver conteúdos do livro didático de vocês. Lembrando que o projeto Aprender Valor, ele é para ser desenvolvido nas disciplinas de português, matemática e geografia, certo? E amanhã na nossa aula, a gente vai começar a ver a parte de língua portuguesa no que se refere a esse projeto. Pessoal, alguma coisa ainda que vocês queiram falar? 1 hora de aula já. Acho que está tranquilo, né? Era isso, minha gente. Agradeço a presença de todos, certo? Então, até uma próxima. Vou mandar agora as atividades lá no grupo e amanhã a gente faz a correção. Qualquer coisa, pessoal, envie mensagem no grupo, ou então no meu privado, e eu tento sanar as dúvidas de vocês, viu? Uma boa tarde a todos.